Olá, amigas e amigos. Meu nome é Guilherme Torres e vamos dar sequência aqui à leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Está aqui o livro. É um livro do professor Vicente Falcone. E nós chegamos aqui finalmente ao último capítulo, o capítulo 14 desse livro, depois aí de uns 2 meses gravando essa leitura comentada. Para quem está vindo aqui pela primeira vez, eu vou explicar rapidamente aqui como que funciona essa leitura comentada. Para quem já está vindo aqui acompanhando essa leitura, pode pular para as próximas sessões desse vídeo. Não precisa, pode pular essa parte introdutória aqui, beleza? Então essa leitura comentada é o seguinte: eu estou fazendo uma leitura capítulo a capítulo do livro Gerenciamento da Rotina, do professor Vicente Falcone, e meu objetivo é complementar o estudo desse livro. Para quem está lendo esse livro, e eu recomendo fortemente que todo mundo compre esse livro e faça o estudo dele, todo mundo que tem interesse em gestão, todo mundo que está nessa trilha de gestão, se você já é gestor e quer melhorar o seu entendimento sobre o método PDCA, ou se você um dia pretende virar gestor e quer já conhecer o método, esse é um livro fundamental. Esse é um livro que você precisa conhecer. Só que por muitas vezes esse livro ele pode parecer um pouco difícil de entender. Ele é um livro que ele é escrito de uma forma diferente. Ele é escrito em termos de tópico, em estrutura de tópicos. Ele tem muitos gráficos, ele tem muitas tabelas. Então, eu acho que uma leitura comentada pode te ajudar a extrair o máximo de valor possível desse livro. Então, esse é meu objetivo com essa leitura comentada. Hoje nós estamos aqui no último capítulo, capítulo 14, que se chama Caminhando para o Futuro. Esse livro ele é dividido em 4 fases. E essa é a 4ª fase, que se chama, deixa eu colar aqui, Caminhando para o Futuro. Esse é o nome da fase também. E o capítulo 14, ele vai trazer alguns pontos interessantes, e eu estou destacando 2 pontos interessantes. O primeiro deles chama Meta Base Zero, e o segundo chama Melhorias Drásticas. Mas antes, deixa eu fazer um comentário aqui, que eu acho importante. Se você já está no capítulo 14, o que está dizendo aqui no capítulo 14 já entende-se que assim, é um processo ou é uma organização, uma empresa, um negócio, enfim, que já passou pela primeira fase, já passou pela segunda fase, já passou pela terceira fase. É um cara que é um ambiente que já conhece o PDCA, é um ambiente que já tem procedimentos implantados, já tem padrão técnico implantado, já tem registro de ocorrência, a liderança já está treinada no PDCA, o time técnico já está treinado no PDCA. Então, assim, PDCA não é novidade aqui. Esse livro ele segue uma sequência de maturidade, sabe? Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4 são sequências de maturidade que elas vão crescendo, tá? Então, esse livro é uma sequência, você não pode olhar esse capítulo 14 como se fosse a primeira coisa que você tem que fazer, tá? Não pode fazer isso, não vai funcionar. Ele está falando de um momento aqui em que você já tem bastante maturidade no PDCA. O PDCA já não é mais um desconhecido, pelo contrário, o PDCA já é uma ferramenta de trabalho fundamental para o seu processo ou para o seu negócio, beleza? Então, dito isso, o capítulo 14 vai fazer bastante sentido. Então, 2 pontos principais. O primeiro deles chama Meta Base Zero. O que é isso, Meta Base Zero? Ele está falando aqui no capítulo 14 de uma busca de melhoria constante. Só que ele está falando que às vezes você precisa de ter umas metas assim mais agressivas. E uma delas é que ele chama meta base zero. Ele fala o seguinte: às vezes as suas metas elas precisam chegar num nível de meta absoluta. Por exemplo, eu não quero reduzir minha taxa de acidentes, eu quero zerar minha taxa de acidentes. Isso é meta base zero. Eu não quero ter 1% de defeito, eu quero ter 0 defeitos.
Eu quero ter zero quebra de equipamentos. Eu quero ter zero devoluções dos meus clientes porque por algum erro meu de fabricação. Eu quero ter zero estoque. Estoque nesse sentido aqui, de um estoque de produto que você fabricou e não conseguiu vender, por exemplo, tá? Não é estoque de matéria-prima, porque senão você não consegue produzir nada. Então, é isso que ele está falando de meta base zero. Em algum momento na sua jornada de implantação de PDCA, você, gestor, precisa estar com isso em mente. Cara, que momento que nós vamos conseguir emplacar uma meta nesse nível? Meta zero acidente, meta zero defeito. E sabe qual que é o efeito que isso causa? Você começa a pensar em soluções que você não pensaria antes. Porque assim, uma coisa é ter 1% de defeito nas suas peças, outra coisa é ter zero. É muito mais agressivo, é muito mais, eu diria até em alguns termos, dependendo do seu negócio, é um revolucionário, é um negócio assim que ninguém nunca pensou. Porque a gente se acostuma tanto a ter defeitos e às vezes no começo da sua implantação você tinha um nível de defeitos de 10%. E você já está aí no terceiro ano, quarto ano, rodando PDCA, implantando procedimento, implantando melhorias e você conseguiu baixar de 10% para 3%. Até que chega um momento em que algum diretor, algum gerente vai falar assim, cara, acho que agora está na hora da gente partir para uma meta zero defeitos. É óbvio, ninguém nunca vai conseguir chegar a zero defeitos, isso é impossível. Quer dizer, impossível, não sei se é impossível, mas talvez em alguns processos dê para fazer isso. Mas é muito mais agressivo ir de 3% de defeito para zero do que ir de 10 para 3. É muito mais agressivo. Você tem que pensar em soluções assim totalmente fora do que você pensou até hoje. Então é isso que ele está falando de metas base zero. Essas metas agressivas é que vão te fazer caminhar para um outro nível de excelência, para um outro nível de qualidade, para um outro nível de prestação de serviço, de entrega de produto final para o seu cliente. E ele está falando sobre três possíveis causas que vão fazer com que você não atinja essas metas base zero. E aqui tem muito a ver com pensamento enxuto. Para quem já está familiarizado com pensamento enxuto, tem muito a ver com isso. Então, o que ele está falando de desperdícios? Ele está falando do seguinte: qualquer tipo de desperdício, ele é um impeditivo para você conseguir alcançar essas metas base zero. E o que é desperdício? Para quem conhece o pensamento enxuto, vê lá um monte de desperdício, né? Desperdício de jogar produto fora, desperdício de ter muito estoque, desperdício de produzir peça com defeito, desperdício de ter desperdício de ter uma capacidade excedente, desperdício de ter um subprocessamento, ou seja, de entregar menos do que o seu cliente pediu, desperdício de entregar mais do que o seu cliente pediu, desperdício de ter um sistema melhor do que aquilo que você realmente precisa e por isso você paga mais, então te gera um custo além do que o que você precisa. Enfim, isso tudo é desperdício. E na verdade, falando assim, eu já até misturei aqui com insuficiência também, porque insuficiência é o contrário de desperdício, né? É você ter, por exemplo, um sistema que não te atende, um sistema que ele não consegue atender às demandas dos seus processos. É você ter maquinário insuficiente para cumprir a capacidade que você precisa, para cumprir a produção que você precisa. É você ter pessoas que não estão capacitadas de forma suficiente para produzir o seu processo, para entregar a sua entrega, para executar as atividades. Então, desperdício seria uma coisa assim, além do que o que você precisa, e insuficiência é abaixo do que o que você precisa. E isso está tudo contemplado lá no pensamento enxuto, em todos os desperdícios que estão listados lá. E inconsistência é justamente você não conseguir, parece redundante, mas é você não conseguir ser consistente nos seus resultados. Isso também é uma causa
é uma causa que vai levar você a não conseguir atingir sua meta base zero. É conseguir um resultado bom num determinado dia, um resultado ruim em outro dia, e aí depois é bom, e aí tem 3 dias seguidos de resultado bom, e aí depois tem 2 dias seguidos de resultado ruim, e aí bom e ruim eu já estou falando assim, em relação àquilo que você esperava, tá? Em relação ao resultado esperado para aquele processo. Essa inconsistência, que já foi também discutido aqui em outros capítulos, ela precisa ser minimizada ao máximo para você conseguir atingir suas metas base zero. E aí, ele traz uma tabela, eu não estou trazendo a tabela aqui, porque a tabela está lá disponível para quem comprou o livro e ela está lá super detalhada, mas é assim, é uma daquelas tabelas de ouro que tem aqui nesse livro, que ele traz o seguinte, essas fontes de perda, né, que são justamente isso daqui, ó, desperdício, insuficiência e inconsistência. Essas são é o que o Falcone está trazendo como suas fontes de perda que vão te impedir de bater suas metas, base zero, e os seus processos. Então aqui ele traz as fontes de perda e aqui ele traz os processos. E em cada cruzamento desse de eixo, ele vai te fazendo perguntas que vão te ajudar a identificar as causas desses desperdícios, das insuficiências, das inconsistências. Então, por exemplo, se você está falando de um desperdício, vou dar só um exemplo do que está na tabela 14.1, tá? Essa tabela vale ouro. Se você está aqui, ó, desperdício em relação a equipamentos, aí ele fala assim, você tem que olhar se seus equipamentos estão sendo subutilizados. Existe algum equipamento parado? Os equipamentos e ferramentas estão sendo bem utilizados? Isso são perguntinhas que vão te ajudar a responder se existe desperdício ou não em relação a equipamentos. Um outro exemplo aqui, vamos pegar inconsistência de recursos humanos, inconsistência relacionada ao pessoal. Aí ele pergunta assim, para você saber se tem inconsistência relacionada a recursos humanos, você tem que se perguntar, existem áreas onde as pessoas estão exaustas e outras onde não há nada para fazer? Tá vendo como que tem uma coisa inconsistente? Tem área sobrecarregada e área onde a galera tá lá à toa. Existe uma boa mistura entre pessoal experiente e pessoal inexperiente? Porque isso também pode gerar uma sobrecarga ali e uma subcarga aqui. Então tem que saber misturar isso. As pessoas estão muito ocupadas certas horas e sem nada para fazer em outras horas? Então olha como que essa tabela vale ouro. Ele já está te fazendo aqui algumas provocações para você analisar se existe esse tipo de perda relacionado a recursos humanos, relacionado a matéria-prima ou relacionado a equipamentos. Então vale a pena ter essa tabelinha, dar uma olhada nela, dar uma estudada nela. Esse é o tipo daquelas tabelas que eu acho que vale a pena ter impresso e guardado aí na sua mesa. Bem visível, assim, guardado não, bem visível aí para você poder dar uma consultada nela e não perder isso de vista. Tá, então esse é o primeiro ponto que eu acho que vale destacar no capítulo 14. E o segundo ponto é melhorias drásticas. Melhorias drásticas, eu gostei muito desse termo. Foi a primeira vez que é a primeira vez que ele aparece aqui no livro, tá? Melhorias drásticas. Assim, o que ele está falando? Uma coisa é você fazer PDCA para reduzir o número de reclamações dos seus clientes de 5% para 3%. Outra coisa é um pouco daquilo que a gente falou no Metas Base Zero, é você não ter mais reclamação. É você conseguir questionar o seu próprio processo. É você falar assim, por exemplo, imagina que você é um site, que você tem um site que você vende, sei lá, vende eletrônicos, você vende computador no site. Só que o site não é desenvolvido por você. Você paga para uma empresa terceira fazer para você e você paga lá uma mensalidade. É você questionar o seu próprio processo e falar assim, cara, e se a gente tivesse a nossa própria área de TI?
E aí nosso site poderia ser desenvolvido especialmente para a gente. Será que isso faz sentido com as reclamações dos clientes? Será que isso faz sentido com o que a gente precisa? Será que tem algum concorrente fazendo isso? Então é você, nesse momento aqui, em que você já está com o PDCA estabelecido, você já está craque em analisar e resolver problemas, é você questionar o seu próprio processo. Porque o Falcone fala um negócio muito interessante também. O que te trouxe até aqui, o seu passado, mesmo que tenha sido um passado de sucesso, e ele te trouxe até o sucesso que você está hoje, esse caminho que te trouxe até aqui não é o caminho que vai te levar para o sucesso do futuro. Seus concorrentes estão mudando os processos deles, seus clientes estão mudando as demandas deles. Então, assim, você tem que estar ligado e você tem que estar se questionando o tempo todo sobre o seu processo, sobre o seu negócio. Primeira página desse livro aqui, ele fala o seguinte: a sua meta é ser o melhor do mundo naquilo que você faz. Não há alternativas. Para você ser o melhor do mundo naquilo que você faz, você tem que estar se questionando sempre. Será que eu estou fazendo o melhor que dá? Será que tem alguém fazendo diferente? Será que tem alguma opção melhor do que essa? É um questionamento constante, é um incômodo constante. E aí eu estou até trazendo aqui, são coisas, interpretação minha, tá? Exemplos clássicos de melhorias drásticas que aconteceram na concorrência e que jogou muito líder de mercado no chão. Exemplo da Kodak, fotografias digitais. Fotografia digital surgiu no mercado e eu tenho certeza que se você for analisar o caso da Kodak, a Kodak é claro que viu isso chegando. Só que ela resolveu manter a sua posição estratégica. E se você nasceu nos anos 2000, você nem sabe o que é revelar uma foto, porque isso matou o negócio da Kodak. Xerox também. A gente ainda imprime muita coisa e copia muita coisa, mas mesmo assim, hoje é muito mais fácil mandar uma coisa digitalizada. E a Xerox também, com certeza, viu isso acontecendo e isso poderia ter gerado uma mudança drástica no negócio dela, mas isso destruiu esse negócio de fazer cópias, pelo menos o tanto quanto era antigamente. Nokia, por exemplo, eu também estou trazendo o exemplo da Nokia, no sentido de que teve um dia que teve uma empresa que pegou um telefone e falou assim: e se esse telefone não tivesse teclado? Como que ia funcionar? E aí lançaram um smartphone nesse formato e isso mudou completamente o mercado. Todo mundo tinha um Nokia antes, ou um Motorola, aquelas marcas, ou um LG, aqueles celulares pequenos, e estava começando a ver aquela onda de BlackBerry, né, que na época era a coisa mais tecnológica que tinha, e veio um cara totalmente disruptivo em relação ao layout do negócio e as funcionalidades do negócio e destruiu os outros concorrentes. Isso são mudanças drásticas. É você se questionar o tempo todo o seu processo. O tempo todo. E eu estou trazendo aqui, esse segundo bullet é uma interpretação minha também. É importante, para você conseguir pensar coisas diferentes, eu acho que é importante você receber inputs de fontes diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, vai olhar umas feiras, vai participar de congresso, vai participar de workshop, vai buscar respirar novos ares, vai ver o que está acontecendo no mercado. Se seu negócio é um negócio de arquitetura, cara, vai rodar aí as feiras de arquitetura, as mostras de arquitetura para ver o que está acontecendo. Se o seu negócio é de indústria de móveis, vai rodar aí feira de móveis, ver o que está rolando no Brasil, sai da sua cidade, sai do seu estado. Se você tiver oportunidade e tiver algum líder mundial
em relação ao seu negócio, alguma região que seja líder mundial, vai lá ver o que esses caras estão fazendo. Imagina que você produz vinho. Cara, um monte de feira que rola de vinho. E se você tiver a oportunidade de ir nos grandes produtores mundiais de vinho, produtores europeus, produtores americanos, África do Sul, tenta ir lá, sabe, para dar uma respirada, ver como que essa turma pensa, o que essa turma está planejando para o futuro. É isso que eu estou colocando aqui como uma interpretação minha, assim, de por onde devem vir essas melhorias drásticas. Como que você faz para pensar num negócio que não é o jeito que você trabalha hoje? Cara, você precisa ver isso acontecendo em algum lugar. Você precisa pelo menos ler, sabe? Vai ler alguma coisa nova. Tenta ficar ligado nas notícias da sua área, nos, sei lá, divulgação de artigos, estudos, documentários, sabe? Você tem que receber inputs externos. Eu acho que se você, com você mesmo e com seu time mesmo, sem receber inputs externos, eu acho que fica difícil você pensar em melhorias drásticas, assim, essas que mudam o negócio. Então, eu acho que é isso. É isso que está trazendo aqui esse capítulo 14. E assim a gente finalmente finaliza aqui a leitura comentada desse livro. O livro não acaba no capítulo 14, tá? Ele tem uma série de anexos aqui, que são detalhes de como fazer um PDCA, detalhes de como analisar um problema, enfim, é mais detalhes que eu acho que precisam ser lidos também e entendidos. Mas eu finalizo aqui essa leitura comentada. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha aproveitado, e eu espero que isso te ajude a compreender melhor esse livro e extrair o máximo de valor e extrair o ouro que é esse livro para quem faz gestão, para quem trabalha com gestão, para quem quer conhecer um método PDCA. Beleza, turma? Então, muito obrigado, um abraço.